Oi, turma! Eu sou o professor Cássio Galeri, aqui da Fundação Matias Maquilini. Essa é a nossa aula 27 de matemática do projeto Preparar FMM. Na aula de hoje, faremos alguns exercícios para fixar melhor o que vimos sobre regra de 3 simples. Como comentei na aula passada, acredita-se que foi na China antiga que surgiu o estudo de regra de 3. Tenho tremendo respeito e admiração pela cultura chinesa e sua civilização, que vem se desenvolvendo desde o ano 3000 a.C. Para eles, a matemática sempre foi considerada uma necessidade e uma ferramenta útil e tornou possível, por exemplo, a construção da Grande Muralha da China, com mais de 21.190 quilômetros de extensão. Desde a antiguidade, a ideia sempre foi construir um país desenvolvido, alicerçado na agricultura, no comércio, nas finanças e na agrimensura. Áreas do conhecimento em que se tem uma vasta utilização dos conceitos que já estudamos, como as razões, proporções e, consequentemente, regra de 3. Uma curiosidade, sabe por que chamamos de regra de 3? É porque podemos determinar um resultado a partir de 3 valores conhecidos. Bem, vamos à aula. Bem, turma, vimos na aula anterior um pouco sobre regra de 3 e como ela é uma ferramenta prática que nos auxilia na resolução de problemas envolvendo duas grandezas. Também falamos que grandezas são o que pode ser medido, podendo ser classificadas como grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Na aula de hoje, nós só vamos resolver alguns exercícios para fixar melhor o que a gente viu até agora. Exercício 1. Em uma horta são utilizados 2 litros de água por hora para a manutenção da irrigação por gotejamento. Beleza? Sabendo que o reservatório de água tem 14 litros de capacidade, a horta se mantém irrigada diariamente durante... E aí temos as alternativas. Beleza? Tem que saber por quantas horas ela fica irrigada diariamente. Podemos pensar assim. Tem uma capacidade dada em litros e o tempo dado em horas. Uma coisa que eu deixo muito importante para os alunos, que eu falo que é muito importante para eles, é como fazer a interpretação se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que gosto de mostrar é assim. Onde está o X da questão? O X da questão é saber o tempo em que a horta pode se manter irrigada diariamente. Então, gosto de fazer a minha interpretação a partir da grandeza tempo. Então, vou fazer a interpretação de tempo em relação à capacidade. Da seguinte forma. Se eu quero um tempo maior de irrigação, a capacidade em litros que tem que ser maior ou menor? Bem, se o tempo é maior, é porque eu tenho que ter uma capacidade maior. Percebe? São grandezas que são diretamente proporcionais. Poderia fazer a mesma pergunta, perguntando assim, e se o tempo fosse menor? Então é porque eu tenho uma capacidade de litros menor também. De novo, são grandezas diretamente proporcionais. É nesse ponto que eu oriento os meus alunos a colocar os valores que ele deu no texto. O texto diz que são utilizados 2 litros de água por hora, ou seja, a cada 1 hora. E aí ele tem um total de 14 litros no reservatório. Vou chamar o tempo necessário de X. Joia? Na hora de montar uma proporção, também gosto de orientar os alunos da seguinte forma. Na coluna ou na grandeza onde está o X, eu sugiro que você não mexa em nada. Então, se na grandeza onde está o X é 1 sobre X, a primeira razão que você vai montar vai ser 1 sobre X. Aí, você monta a outra razão seguindo o que já foi definido. Se forem grandezas diretamente proporcionais, você mantém a razão como ela está na tabela. Se forem grandezas inversamente proporcionais, você inverte como está na tabela. Nesse caso, capacidade e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Então, se na tabela eu tenho 2 sobre 14, então vou montar uma razão 2 sobre 14. E aí eu tenho uma proporção. A partir daí, gente, é como a gente fazia antes. É só fazer o produto dos meios pelos extremos. Fazendo esses cálculos, temos o seguinte. 2x é igual a 14, dividindo por 2 dos dois lados, x é igual a 7. Ou seja, eu vou ter uma capacidade de irrigar diariamente a horta durante 7 horas. E aí é só circular a resposta na letra C.
Exercício 2. As escalas apresentam uma razão entre a representação através de um mapa, um modelo, uma foto e a medida real correspondente. Por exemplo, quando na planta de uma casa temos a escala de 1 para 100, queremos dizer que a cada 1 centímetro representado na planta corresponde a 100 centímetros na realidade. Só uma observação. O exercício aqui colocou em centímetro, mas poderia ser em milímetro também. Tá certo? A unidade não faz muita diferença. O que faz diferença é a escala. Então, como a escala é de 1 para 100, o texto diz que 1 centímetro no mapa são 100 centímetros na vida real. Agora, 1 milímetro no mapa seriam 100 milímetros na vida real. Entende? 1 decímetro no mapa seriam 100 decímetros na vida real. Tá joia? Não tem que ser sempre em centímetros. É só uma questão do texto. Bem, por exemplo, quando na planta de uma casa temos uma escala de 1 para 100, queremos dizer que a cada 1 centímetro representado na planta corresponde a 100 centímetros na realidade. Continuando. Acerca desse assunto, analise a situação seguinte. Um grupo de cartógrafos decide imprimir um mapa das regiões da Zona da Mata e do Agreste do estado de Pernambuco. Eles querem que, no mapa, a distância entre as cidades Recife e Caruaru seja de 7 centímetros. Sabendo que a distância real é de aproximadamente 140 quilômetros, qual deve ser a escala utilizada no mapa? E, novamente, temos aí as alternativas A, B, C, D e E. Primeira coisa, se vocês se lembram, é identificar as grandezas. Aqui as grandezas estou chamando de modelo e tamanho real, os dois em unidade de comprimento. O texto está querendo saber qual é a distância no mapa para representar a distância real em 140 quilômetros. Nesse caso, é uma interpretação que eu faria do modelo para o tamanho real. Ok? Feito isso, se no modelo eu tiver uma dimensão maior, percebe que no tamanho real eu também vou ter uma dimensão maior? O que eu quero dizer é o seguinte: se eu medir mais centímetros no mapa, não vão corresponder a mais centímetros no tamanho real? Ou, se eu medir menos centímetros no mapa, não vão corresponder a menos centímetros no tamanho real? Percebe? Novamente temos duas grandezas que são diretamente proporcionais. Agora eu vou colocar os valores que tem no texto. No modelo, eu quero que a distância entre as cidades de Recife e Caruaru seja de 7 centímetros. No tamanho real, é 140 quilômetros. Qual vai ter que ser a escala do mapa? A escala do mapa vai ter que ser 1 para x. E aí eu tenho que saber qual é o x que representa o tamanho real dessa escala. Deu para entender? Eu quero montar uma escala de 1 para x. Quanto tem que ser o x para que 7 centímetros corresponda a 140 quilômetros? Tudo bem? Só toma cuidado com uma coisa. 140 quilômetros são 14 milhões de centímetros. É importante você trabalhar sempre na mesma unidade. Feito isso, na coluna onde está o x, é 140 sobre x, ou 14 milhões sobre x. Como é diretamente proporcional à coluna do modelo, 7 sobre 1, então mantém a proporção 7 sobre 1, a razão 7 sobre 1. Tudo bem? Novamente, fazendo essa proporção, multiplicando os meios pelos extremos, temos 7x é igual a 14 milhões. Dividindo por 7 dos dois lados, x é igual a 2 milhões. Então, a escala tem que ser de 1 para 2 milhões. Você marca a letra E. Exercício 3. Em um incêndio de grandes proporções, foram chamados 30 bombeiros para realizar o rescaldo numa área de 200 metros quadrados. Considerando que estes bombeiros demoraram 96 horas para controlar as chamas, quantos bombeiros teriam sido necessários para controlar as chamas em 60 horas? Beleza? E temos novamente aí as alternativas A, B, C, D e E. As grandezas aqui são bombeiros e o tempo em horas. Ele quer saber quantos bombeiros teriam sido necessários para controlar as chamas. Então a pergunta que você pode fazer aqui é a seguinte: se eu tivesse mais bombeiros para controlar as chamas, o tempo necessário, o tempo que eu ia
fazer isso, que eu ia conseguir controlar as chamas, ia ser maior ou menor? Vou repetir. Se eu tivesse mais bombeiros trabalhando, eu ia conseguir controlar as chamas num tempo maior ou num tempo menor? Percebe? Com mais bombeiros trabalhando, eu ia conseguir controlar o incêndio num tempo menor. São grandezas que são inversamente proporcionais. Agora que eu já sei que elas são inversamente proporcionais, é só completar a tabela. Eu tenho 30 bombeiros, levam 96 horas. X bombeiros vão levar 60 horas. Na hora de montar essa proporção, volto a dizer que eu gosto de manter a coluna que está o X do jeito original, para não me perder em quem eu estou invertendo. O que eu quero dizer é o seguinte: o X não está na coluna dos bombeiros, então eu vou começar dessa razão. Vou escrever então que 30 está para X. Como a relação bombeiro e tempo é inversamente proporcional, na hora que for colocar a coluna tempo, eu vou inverter essa coluna. É por isso que a proporção fica 30 está para X, assim como 60 está para 96. Entendeu? Eu inverti a segunda coluna. Tudo bem? A partir daí, é só trabalhar com proporção. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, 60x igual a 30 vezes 96, e continuando os cálculos, você vai ver que x é igual a 48. Logo, serão necessários 48 bombeiros para poder apagar esse incêndio em 60 horas. Aí você marca a letra C. Exercício 4. Em um mapa da Bahia, a distância entre os pontos que ligam Jequié a Salvador é de 7,3 centímetros. Sabendo que a razão usada na construção do mapa foi de 1 para 5 milhões, é possível concluir que a distância entre estas cidades é de... Novamente temos aí as alternativas, só que as alternativas estão dadas em quilômetros. As grandezas, é como eu fiz nas questões anteriores. As grandezas aqui são modelo e tamanho real. Joia? Já sabemos que essas duas grandezas são grandezas que são diretamente proporcionais. Então vamos montar a nossa proporção. Posso falar que 1 está para 5 milhões, assim como 7,3 está para x. E a coluna do x é que eu gosto de colocar primeiro. Entende? Então, 5 milhões está para x, assim como 1 está para 7,3. A partir daí, é só fazer o produto dos meios pelos extremos. Logo, x é igual a 7,3 vezes 5 milhões. Continuando os cálculos, x é igual a 36 milhões e 500 mil centímetros. Fazendo a conversão, isso representa 365 quilômetros. E aí você circula a resposta e hashtag acabou. Bem, turma, na aula de hoje, resolvemos alguns exercícios sobre regra de 3 simples. Não se esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, vamos falar um pouco sobre regra de 3 composta. Até a próxima aula!